Olá, meu nome é Fabiano, esse é o canal Protagonista. Aqui nós conversamos sobre crescimento e desenvolvimento pessoal. E no nosso vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre a coisa mais importante quando a gente busca um crescimento e um desenvolvimento. É a chave principal que muitas vezes nos trava, que muitas vezes nos paralisa, que muitas vezes nos sabota e a gente não consegue entender o porquê. Eu estou falando sobre o auto-perdão. A primeira e mais importante atitude que a gente tem que ter para conosco mesmo. Imagine que você carrega uma mochila de pedras muito pesadas. Cada pedra representa uma mágoa, um ressentimento, uma tristeza, uma culpa. E essa mochila pesada te impede de crescer, te impede de evoluir, te impede de aumentar o seu potencial, porque ela te segura, ela é pesada. Então nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre maneiras de deixar essa mochila no chão, derrubar esse peso que te trava. E hoje a gente pode fazer essa virada de chave. A primeira coisa que a gente precisa conversar é sobre o veneno da culpa. Que quando a gente erra, quando a gente não se perdoa, quando a gente acha que falhou, nós temos uma culpa nos envenenando. E essa culpa inconscientemente faz com que a gente tome atitudes buscando uma punição. Se afinal eu errei feio, eu sou culpado. E se eu sou culpado, eu preciso de uma punição. E com isso muitas vezes a gente nem nota, mas a gente toma atitudes e que afastam de nós as pessoas que a gente ama. Porque como é que tu pode me amar? Eu não mereço perdão, eu fiz aquilo de errado, eu deixei de fazer aquilo. E eu inconscientemente começo a tomar atitudes que afastam as pessoas que eu amo, que afastam colegas, que afastam amigos, que afastam o meu círculo social, porque eu estou buscando uma punição. Essas atitudes fazem com que a gente brigue com amigos, com que a gente seja muitas vezes duro com os nossos familiares, com qualquer pessoa que demonstre amor por nós. Nós estamos tentando nos punir no presente por falhas do passado. Melhor dizendo, eu fico me punindo no presente, tentando consertar o meu passado. Mas o importante é entender o seu passado. Quando a gente olha para trás ou lembra de algumas atitudes, a gente se julga de uma maneira que não é correta. Estamos julgando o nosso passado com a consciência e a maturidade que temos hoje, e não como a gente era ou como a gente foi. Aliás, a gente só sabe que errou porque a gente cresceu, porque a gente amadureceu, porque a gente é diferente do que a gente era. Exigir que você tivesse agido diferente, exigir que você tivesse agido com maturidade, é um pouco injusto, porque você não tem as ferramentas emocionais que você tem hoje. Lá você estava sob uma grande pressão muitas vezes, que agora você não tem. Então você não pode se avaliar, quer dizer, se condenar por algo que você ainda não conseguia fazer. Naquele momento você fez o que era possível. Então, o auto-perdão é a atitude principal para nos libertarmos do passado. Mas é importante que se diga, o auto-perdão não é passar pano para os nossos erros. É assumir as responsabilidades daquilo que a gente não fez, mas sem a culpa, sem esse peso, sem essa condenação, sem esse auto-julgamento. É a gente fazer o seguinte, errei, agora eu vou buscar consertar. O auto-perdão é a atitude mais importante que a gente tem que ter para conosco mesmo, para nos libertar do passado, para deixar para lá esses julgamentos que a gente fez injustos com a gente mesmo. É nos desacorrentar de situações que cada vez que a gente lembra nos magoa. Mas é importante que se diga que o auto-perdão não é passar pano sobre os nossos erros, mas assumir as responsabilidades. Sim, eu fiz aquilo porque naquele momento era só o que eu poderia fazer. Hoje eu faria diferente. Se você tem esse pensamento de que naquele tempo você fez aquilo que era possível e que se a situação fosse repetida hoje você faria diferente, você aprendeu a lição. Ah, então eu devo esquecer o que eu fiz. Não, esquecer é amnésia, é falta de memória. Quando a gente sabe que perdoa, é quando a gente lembra da lição sem mágoa, sem ressentimento. Aquilo que eu fiz e que me marcou vai impedir que eu cometa outros erros ali na frente, então foi válido. Mas a gente sabe que perdoou quando a gente lembra das situações sem mágoa, sem ressentimentos. A gente lembra da situação como uma lição aprendida. O processo do auto-perdão também não é algo mágico, do dia para a noite, é um processo. E a gente tem 3 etapas, que nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho a respeito, sobre como proceder, como fazer
para começar esse processo de auto-perdão. A primeira é reconhecer o erro, é olhar para o passado, é vir aquilo que foi feito, é a gente olhar e dizer, sim, eu fiz aquilo, realmente fiz, doeu, teve consequências e eu realmente sinto muito. A aceitação é o primeiro passo para a cura. O segundo passo, e isso é muito importante, presta atenção porque isso aqui é muito importante. Eu não sou o meu erro. Eu não sou o meu erro. Não confunda a sua identidade, a sua personalidade com o seu comportamento. Muitas vezes a gente diz assim, eu sou um fracasso. Você não é um fracasso. Você falhou em alguma coisa. Você acha que poderia ter feito melhor em determinada coisa. Você não é a atitude que você tomou. Você não é a atitude que você tomou. Você não é o erro que você cometeu. Porque muitas vezes a gente erra tentando acertar. A gente não tem um exemplo, a gente não tem muitas vezes um conselho de como agir. E a gente acaba errando. E a gente acha que por a gente errar, a gente perdeu. A gente não perde quando a gente erra, a gente perde quando a gente desiste. Errar faz parte do processo. E os erros de hoje são os acertos de amanhã. É dos erros que vem a maturidade, que vem a experiência, que vem o crescimento. Então, eu não sou os meus erros. Eu cometi erros. Os erros são atos. Assim como eu tenho atos bons na minha vida, eu também tenho atos em que eu preciso fazer uma reparação. Mas isso é muito importante. Eu não sou o erro que eu cometi. O terceiro passo é a compensação. Se eu errei, eu vou pedir desculpas. Se eu magoei alguém, se eu feri alguém, se eu fui injusto, enfim, eu vou pedir desculpas. Se essa pessoa não está aberta, porque ainda pode estar machucada, isso pode acontecer, a gente fere muitas vezes os sentimentos dos outros e a gente nem nota muitas vezes. Por a gente estar exaltado, por a gente estar nervoso com algum problema, a gente descarrega. Então, se a outra pessoa não te der a oportunidade, o que você pode fazer é mudar o seu comportamento daqui para frente para que aquilo não se repita. Então, se a pessoa ainda conserva a mágoa, e isso pode acontecer, a gente não sabe quanto atingiu, quanto magoou, quanto ofendeu, quanto feriu. Então, a melhor coisa que eu posso fazer é daqui para frente agir diferente. Não posso mudar o passado, mas eu posso fazer um futuro diferente. Então, pelo que a gente está vendo, o auto-perdão é libertador. A gente se desacorrenta, a gente se desamarra de situações pesadas do passado. Deixa cair essa mochila de pedras pesadas que eu fico carregando e se liberta para crescer, para evoluir, para caminhar para o mais alto. Então, o auto-perdão é fazer as pazes com o seu passado, é fazer as pazes consigo mesmo. Que um dos mais bonitos exemplos não diria, mas definição de felicidade que eu conheço é estar em paz consigo e estar em paz com o mundo. Era o que eu podia fazer naquele momento. Hoje eu faria diferente. Então eu aprendi a lição. Fazer diferente, fazer melhor, a gente faz exatamente porque lá atrás a gente não fez muito bem certinho. Então agora nós temos oportunidades de fazer um futuro diferente. Porque agora eu já estou livre. Eu já estou em paz comigo mesmo. Para auxiliar nesse processo, tem um exercíciozinho bem prático, bom de fazer. Escreva num papel, numa planilha no computador, no bloco de notas do celular, escreva 10 coisas que você gosta em você. Mas não tem 10 coisas que eu gosto em mim. Porque você está brigado com você. Quando a gente tem um desafeto, a gente não consegue ver as qualidades dele. A gente só vê aquilo que nos incomoda, porque nós estamos brigados. Então, escreva nisso 10 coisas que você gosta em você. Você gosta do seu corpo, você gosta do seu cabelo. No meu caso não tem muito, mas eu gosto da minha barba. Então, escreva num papel 10 coisas que você gosta em você. Mas é difícil. Não tem problema. Você vai se descobrindo. Você tem 10 coisas legais. Você só precisa descobri-las. Escreva nisso. 10 coisas que eu gosto em mim. Eu gosto da minha risada. Eu gosto dos meus ombros. Eu gosto de... Enfim, você sabe melhor do que eu o que você gosta em você. No lado, você escreva 10 coisas em que você é bom. 10 habilidades que você tem. Eu sou bom em dirigir, eu sou bom em jogar bola, eu sou bom em ouvir as pessoas, eu sou bom, enfim. 10 habilidades que você desenvolveu. Importante, 10 coisas em que você reconheça em que você é bom, ou seja, que você se desenvolveu,
que você se esforçou para conseguir. Não é para dizer eu sou melhor que o outro, aí a gente está entrando na vaidade e é outra coisa. Mas eu sou bom em determinada coisa, eu desenvolvi essa capacidade, sou bom em tocar em determinado instrumento musical, eu sou bom na minha profissão, eu sou bom em determinada coisa. Então você vai fazer, num lado, 10 coisas que você gosta em você e 10 coisas em que você é bom. Sem se comparar com os outros, você tem que olhar para dentro, você tem que reconhecer em você as suas qualidades que você desenvolveu. E você vai ler isso toda vez que a culpa te pegar, toda vez que aquele dia está pesado, toda vez que digamos assim, aquele sentimento ruim te dominar, sentimento de falha, sentimento de erro, que vem o passado como se estivesse cobrando a conta. Você vai ler isso aí, você vai ver isso ali e você vai toda vez descobrir qualidades que você tem. Você vai ver habilidades que você tem e que você trabalhou para desenvolver. E agora, como estamos chegando no final do vídeo, queria propor um momento de reflexão. Escreva nos comentários: eu me dou permissão para recomeçar. Isso vai ser um compromisso público de você para com você mesmo. Se você sentiu que esse vídeo tirou um pouquinho do peso das suas costas, deixa o like. Se você conhece alguém que vai se sentir bem vendo esse vídeo, compartilha com ele. E se inscreva no nosso canal para acompanhar mais os vídeos que a gente vai ter de autoconhecimento, autodescobrimento e crescimento pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. Cuide-se bem, você merece. E nos vemos no próximo vídeo.